Oi, pessoal, bem-vindos ao Mente Reflexiva, um espaço para você refletir e aprender sobre a psicologia toda semana. Se você clicou nesse episódio aqui, provavelmente você tá querendo saber sobre término, né? Eu acho que é sempre um tema muito delicado quando a gente vai falar sobre isso, porque quem é terminado é muito difícil e quem quer terminar é um processo longo. Hoje a gente vai focar um pouco mais em quando a gente toma essa decisão e quando a gente toma a iniciativa do término, até pra gente entender que é um processo, assim. Eu acho que muitas vezes a gente tem a idealização, né, que terminar com alguém ou terminar um relacionamento acontece do dia pra noite. Normalmente em relacionamentos mais maduros, relacionamentos longos, é um processo, gente. A pessoa não tomou essa decisão do dia pra noite. E pra gente poder conversar sobre isso, eu trouxe um modelo dos estágios de mudança, ou o modelo transteórico de mudança, que a gente também pode nomear, pra meio que dar como base aqui pra gente entender como é que funciona esse processo aqui, que eu queria trazer mais estruturado pra vocês. Só pra gente dar uma contextualizada, né? Esse modelo de estágios de mudança, eu acho que eu vou chamar de modelo transteórico, porque eu aprendi com o modelo transteórico na faculdade, e acho que eu prefiro falar dessa forma. Ele foi desenvolvido pelos psicólogos Jamie Prochka e Carlo Di Clemente. Gente, assim, desculpa se eu estiver falando errado, assim, tô tentando pronunciar da melhor forma possível. Mas eles são dois psicólogos que na década de 80 criaram esse modelo que ele meio que revolucionou a forma como a gente entende modificação de hábitos. E esse processo de mudança, eu acho que é por isso que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de mudar, que elas não entendem que é aos poucos, não é do dia pra noite. E eu acho que quando a gente começar a entrar nesse modelo e trazer como exemplo esse modelo aplicado a como a gente termina, né, como funciona um término, como a gente toma essa decisão, vai ficar muito mais claro. Porque nessa teoria, né, a premissa central é que a mudança não é um evento único, mas sim um processo que ocorre em estágios. E eu acho que eu sempre vou trazer aqui várias vezes que eu gosto quando a gente estrutura, né, a gente pensa quais são os estágios, pensa quais são as fases. A gente sempre tem que ter a maturidade de entender que quando a gente tá falando de processos psicológicos, não é preto no branco, mas é legal ter um norte meio pra entender onde é que a gente tá, né, em cada processo, o que é esperado, o que não é esperado. Então, o modelo transteórico de mudança, ele oferece tipo uma estrutura pra gente poder navegar pelas diferentes fases mentais, né? Porque eu acho que a cada fase muda a forma como a gente vê o mundo, a forma como a gente vê o problema em si, que normalmente isso é muito importante. Eu acho que a palavra-chave é como a gente enxerga o problema. Em cada fase de mudança, a gente vai enxergar de uma forma diferente. E isso é importante pra nossa mudança em relação ao externo. E também vai ter fases emocionais, porque tanto vai ser a mentalidade quanto o emocional que vão mudando durante o processo até que a gente chega e fala, olha, eu vou mudar, isso daqui não cabe mais, ou isso daqui eu não quero mais. Então, é importante da gente entender cada fase e qual é o percalço de cada fase para a gente conseguir alterar um comportamento ou uma situação na nossa vida que já está consolidada. Então, eu quero que a gente pense em 5 fases. Essas 5 fases pode acontecer numa linearidade, assim, 1, 2, 3, 4, 5. Ou pode acontecer primeiro 1, aí depois 2, aí você faz 2, 3, 4, aí você volta para 1. Então, eu tô falando isso porque quando a gente quer fazer modificações, a gente não necessariamente é fácil, né? A gente modificar um comportamento ou uma situação na nossa vida. Então, pode ser um processo linear ou não. Tem gente que fala que eu acho que fala que é uma espiral. Em vez de você pensar numa linha, gente, pensa num círculo, assim, que você uma hora pode estar num lado do círculo, outra hora você pode estar do lado do círculo, é uma espiral, assim. Não sei se vai ficar muito claro, mas vamos para as fases que eu acho que agora vai ficar mais claro quando a gente fala sobre término, gente. A primeira fase que o modelo transteórico traz é de pré-contemplação. Essa daqui é muito interessante, gente, porque é quando a pessoa não tá pronta pra considerar uma mudança ou desconhece a necessidade de mudar. Algumas vezes até pode ironizar a necessidade de mudança. Então é aquela fase, gente, que quando você tá no relacionamento, você não vê defeito nenhum, a pessoa não tem problema nenhum, a minha relação é perfeita, a minha relação é ótima. Muitas vezes você que tá de fora pode até estar pensando, isso daí vai dar problema. Isso daí não tá tão legal. Mas a pessoa que tá dentro não vê, assim, é pré-contemplação. A pessoa não tá nem contemplando a possibilidade de mudança porque não é uma questão. E isso faz parte do processo de mudança, gente. Todo mundo passa por um momento que tá tudo bem, não tem problema nenhum. Só que aí, você passa pra fase de contemplação, que é a segunda fase. E a contemplação, ela é muito ambivalente, né? O que significa isso? A pessoa considera e, ao mesmo tempo, rejeita a ideia de mudança. Ou a ideia de término, gente. É quando a gente começa a entender que algumas red flags que a gente não estava vendo na fase anterior, a gente começa a ver. Mas será que é tão difícil assim? Mas será que é tão ruim assim? Será que eu não tô interpretando errado o que a outra pessoa tá falando? Será que se eu terminasse, eu iria me sentir melhor dessas coisas que estão acontecendo? Ou não, né? A gente começa a pesar esses prós e contras da relação, mas ao mesmo tempo não é o suficiente ainda pra gente entender que é uma relação que não cabe mais pra gente, ou que a gente não quer mais. Mas a gente já tá contemplando os problemas daquela relação. A gente não tá mais completamente cego dos problemas que aquele relacionamento pode trazer. Até que a gente entra na fase de preparação. E o que acontece na fase de preparação? A pessoa, ela já tá aberta a mudar. Ou talvez já tá aberta a entender que
essa relação vai ter que terminar. E começa a se preparar para a mudança. Então, o que significa, gente? Quando você já tá pensando em terminar, e você começa a entender como a sua vida está estruturada com aquele relacionamento, começa a entender o que envolve, né, essas perdas e ganhos dentro do relacionamento, que você agora já não tá rejeitando completamente a ideia de término. Você já tá considerando, e talvez até muito fortemente, dependendo de onde você tá no seu estágio de mudança, talvez o término vai ser, sim, um desfecho para sua relação. Porque você já estava entendendo ali, enquanto você estava visualizando e contemplando quais eram os problemas da relação, você talvez já tá entendendo que tem algumas coisas ali que não vai dar pra passar por cima, não vai dar pra conciliar, até porque você já tentou negociar nas fases anteriores. E aí você começa a ficar aberto a essa possibilidade e muitas vezes começa a se preparar. E o que é se preparar, gente? O que eu vejo no meu consultório é que quando a gente começa a entender que a relação não tá dando certo, e a gente tenta, e vamos ter conversa difícil, eu estimulo os meus pacientes a terem conversas difíceis. Aí tem as conversas, sabe? Tenta colocar limite, tenta mudar um pouco as regras da relação pra ficar melhor pra você e talvez melhor pro outro também. E tentativa frustrada e não tá dando e tá causando muito sofrimento. A gente começa a entender que a gente precisa fortalecer a pessoa pra fora também da relação. Eu posso até dizer o recorte de mulheres, assim, que eu atendo, que muitas vezes são mulheres que se perderam muito na relação, ou são mulheres que perderam um pouco o senso de si, então a gente precisa se preparar para uma retomada de quem eu sou sem essa relação, né? Porque muitas vezes quando a gente tira o relacionamento da nossa vida, a gente fica, tá, quem eu sou, com quem eu gosto de sair, o que eu gosto de comer, isso pode ser tanto mais grave quanto menos grave, gente, mas quando a gente tá num relacionamento, principalmente um relacionamento longo, a nossa vida é estruturada para funcionar com a pessoa. E quando você começa a pensar que talvez essa pessoa não esteja mais ali, como é que eu vou me reestruturar? E talvez seja até o momento que a pessoa possa começar a entender que ela consegue fazer mais coisas sozinha, ou que ela pode conversar mais com pessoas pra fora da relação. Quando a relação começa a ficar ruim, muitas vezes é um movimento já de ambos, tá? Não tô falando nem que é só de uma parte única. Porque quando a relação começa a ficar ruim, eu entendo que também a nossa vontade, o nosso tesão de estar ali vai diminuindo também, né? Então, acaba que muitas vezes pode ser um movimento até de ambos de começarem a explorar ou investir mais em outras áreas da vida, seja com amigos, seja em trabalho, seja, enfim, gente, une hobbies também. E aí a gente começa a se preparar pra esse término. E tirando tudo isso, né, se não houver, não precisa dessa preparação pra você terminar com alguém, algumas vezes até de pensar como é que eu vou fazer esse término, como é que eu vou falar, porque mal ou bem é uma pessoa que você se relacionou ali, algumas vezes pode até envolver um carinho, um amor ainda, mas infelizmente, a dinâmica da relação não dá, né, pra pessoa dar certo ali. Então, como é que eu vou fazer, né? Como é que eu vou me preparar pra ter essa conversa? Aonde vai ser? Como eu vou falar? O que eu quero falar? Será que eu quero falar tudo e jogar tudo pra cima da pessoa ou não? Eu quero só falar pontos principais ali porque não quero machucar muito. Enfim, vai depender muito de como você se sente confortável nessa abordagem. Então, tem toda essa preparação, porque na fase de preparação, né, não é à toa que tem esse nome, a gente já entendeu que precisa de mudança e a gente vai começar a se preparar. Aí a gente vai pra próxima fase, que é a ação. Eu sou uma psicóloga que trabalha com a abordagem da terapia cognitivo-comportamental. E eu sou uma pessoa prática também, tá? Isso tem da minha personalidade. Então, eu gosto muito quando a gente pensa, disseca o que precisa ser olhado ali, processa, mas aí depois a gente vai ter que passar para a próxima fase, que são os planos de ação. Eu acho muito interessante porque nessa fase dos planos de ação é quando eu vejo as maiores mudanças na vida, né, das pessoas, pelo menos em consultório. Mas primeiro de tudo, a gente tem que processar algumas coisas antes de agir, porque senão muita coisa não sustenta ação, né? A gente tem que entender por que a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo e se o que a gente tá fazendo é adequado pra gente. Então, primeiro precisa de um momento de reflexão pra gente entender se a gente tá no caminho certo pra gente. E é muito individual, assim, caminho certo, gente, é muito de pessoa para pessoa. E aí a gente vai para ação. Na fase da ação, a pessoa ela vai se empenhar com atitudes, com a intenção de promover mudança. Então assim, a pessoa muitas vezes chegou na fase do término mesmo. Estou empenhado em terminar, estou empenhado em viver minha vida sem essa pessoa, reestruturar minha vida, redescobrir quem eu sou agora, depois do fim desse relacionamento. Só que aí depois, gente, a gente vai pra fase de manutenção, que eu acho que é uma fase, assim, muito pulo do gato nesse modelo transteórico de mudança, porque não adianta nada a gente pensar tudo isso, pensar em todos os problemas, se preparar, agir, mas se a gente não sustenta quando a gente age, a gente não consegue manter a mudança na nossa vida. Então, não é só sobre ter a coragem, ter a ação de mudar, mas também é sobre manter as nossas escolhas na nossa vida. E isso é difícil, tá, gente? Não se preocupem. Tem muita gente que fica com vergonha. Ai, tive recaída. Ai, voltei com ex. E tudo mais. Gente, isso é super normal, porque é difícil fazer manutenção das nossas ações e das nossas escolhas e das nossas mudanças. Então, na manutenção, o que a gente espera, né? Que a pessoa mantenha uma situação de mudança que já alcançou. Então, se eu quero terminar e quero estar longe dessa relação, é a gente entender que você vai fazer a manutenção e vai se manter terminado ali daquele relacionamento, né? Saiu dessa relação. Mas muitas vezes nesse processo de mudança, passou um mês e tudo mais, poxa, bateu aquela saudade, tá difícil reconstruir muita coisa, de fato, assim, tô repensando, tô refletindo, quero voltar. Aí muitas vezes a gente volta o quê?
pra fase de pré-contemplação, aquela fase que não, tava tudo ótimo, era eu que tava arranjando problema pra tudo isso. E aí volta, e vive alguns meses a relação e aí volta pra contemplação, que é, não, calma, mas isso daqui não tá tão legal, deixa eu ver se eu ainda tento conciliar e tudo mais. E muitas vezes você pode voltar, gente, pro começo do processo e ir até o final e terminar várias vezes. Muitas vezes você pode até sair dessa fase de manutenção, voltar de novo com a pessoa e já tá de novo na fase de contemplação. Então, não tem jeito certo de vivenciar esse modelo de mudança, mas eu gosto de dar essa estrutura, gente, pra gente entender que você viu que para alguém tomar uma decisão de término, usando esse modelo, né, como base, é todo um processo até que essa decisão seja tomada e não é uma decisão fácil. E, gente, em relacionamentos longos, eu posso dizer até na minha experiência pessoal, muitas vezes isso vai demorar anos para ser processado. Pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, ou pode demorar meses, mas não é do dia pra noite. Eu já vi relacionamentos longos que precisaram aí de um processo de 1 ou 2 anos pra se entender que talvez o melhor desfecho pra relação fosse um término, né? Até pra gente aqui, quem ouviu Mente Reflexiva, se acostumado a eu falar que nem todo relacionamento da nossa vida, e eu tô falando de amigos, família, amoroso, trabalho, nem todo mundo precisa estar para sempre na nossa vida. Essa não precisa ser a métrica de sucesso pra você analisar uma relação e um relacionamento na sua vida. Não sei se vocês já tinham parado pra pensar nisso. Então, fazer a manutenção das nossas escolhas e nosso comportamento, gente, é difícil, assim, a gente saber sustentar o que a gente quer e sustentar os prós e contras, porque toda escolha vai ter prós e contras. Nenhuma escolha que você tomar vai ser 100% boa ou 100% ruim. E é por isso que toda aquela fase que a gente tá refletindo sobre, pensando sobre como a gente quer agir, como a gente quer se preparar, é importante que a gente tenha uma visão realística do que são as nossas escolhas. Então, essa fase de manutenção é a mais importante. É difícil passar por um término. Mesmo quem termina também, eu não sei se as pessoas também têm muito uma ideia, né? Porque hoje eu tô trazendo o recorte mais de quem termina. Que tem uma ideia que quando a pessoa termina é porque ela já tá muito bem e pra ela é mais fácil superar. De fato, algumas vezes pra ela tem algumas facilidades de superar. Não tô dizendo que você vê de regra não, tá? Mas é mais fácil superar porque ela já passou por todo esse processo de entender que a relação não ia dar certo, até chegar a essa conclusão que, de fato, tentei, não vai rolar. Mas isso não quer dizer que a pessoa não vai sofrer com a ausência da outra, não vai sentir saudade também. E também não vai sentir mal com toda essa situação, pra gente também desmistificar isso, que só quem é terminado fica na lama e quem termina, tá lá vivendo todo feliz e vida que segue, sabe? Não necessariamente essas coisas acontecem. Por isso que muitas vezes tem gente que termina e se arrepende. Porque é difícil mesmo terminar laços, terminar vínculos, terminar relações. E até quanto mais tempo a gente passa numa relação, mais coisas a gente constrói com a pessoa, né, gente? Então, poder se reconstruir, se reinventar, não necessariamente é a coisa mais fácil do mundo. Mas eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, que vocês se identificaram ou não, ou acharam que fez sentido, né, eu trazer essa teoria e juntar com a prática, né, de como a gente vê funcionando. Então, se vocês gostaram ou fez sentido pra vocês, comentam um emoji de um coração partido, que eu acho que término pra mim não tem outra forma de falar senão coração partido aqui. E também, gente, não deixe de classificar esse episódio com 5 estrelinhas, porque pra mim faz total diferença e ajuda muito aqui o podcast a crescer. Então não deixe de deixar sua avaliação de 5 estrelinhas e de ativar o sininho pra você não perder de jeito nenhum episódio que vai sair ao ar toda semana aqui do Mente Reflexiva. E também não deixa de seguir o podcast também, né? Porque isso ajuda a aparecer pra você os episódios. E também vou deixar um convite para vocês compartilharem com alguém que também quer entender como é que funciona o processo de término, né? Talvez se a gente tá meio confuso de entender quero terminar, não quero terminar. Se vocês puderem mandar esse episódio para ver se essa pessoa também se identifica com o que eu tô falando aqui e também vai fazer ela refletir, manda aí para algum amigo, alguma amiga, algum familiar que vocês acham que pode tomar muito proveito aqui desse conteúdo. E se vocês estiverem procurando por terapia, estiverem interessados, eu vou deixar aqui também no link da descrição do episódio para vocês poderem agendar uma consulta aqui comigo. E também vou deixar os Instagrams aqui do podcast, que é o @reflexivacast e o Ana Teresa Cavalcante, Teresa com H, Cavalcante com I. Vocês podem procurar aí nas redes sociais, que eu vou estar lá sempre pra responder vocês. Tá bem, pessoal? Então, um beijo.